compartilhe objetos pessoais, mantenha os ambientes bem ventilados e lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, deverá procurar uma unidade de saúde mais próxima. Para proteger sua saúde, siga medidas simples. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Caso não seja possível a lavagem, utilize álcool em gel de forma preventiva. Não esqueça, cubra o nariz e a boca com o braço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar. Evite aglomerações em ambientes fechados. Não compartilhe objetos de uso pessoal, tais como talheres, pratos, copos ou garrafas. Uma campanha Emissoras de Rádio do Brasil. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Alguns cuidados básicos podem evitar a propagação do coronavírus. Proteja a boca ao tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais. Mantenha os ambientes bem ventilados e lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Os primeiros sintomas do coronavírus podem demorar até 2 semanas para aparecer. Eles são parecidos com os da gripe. Fique atento à ocorrência de febre, tosse e dificuldade para respirar. Quanto antes o diagnóstico vier, mais fácil será o tratamento. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. Tire suas dúvidas e fique seguro. O coronavírus é mais perigoso para as pessoas mais velhas. Cuidadores e familiares de idosos devem redobrar a atenção em relação à higiene das mãos e das roupas. Também correm mais riscos pessoas com doenças pré-existentes como diabetes, hipertensão ou com baixa imunidade. Fique atento aos sintomas, são semelhantes aos da gripe. Em caso de dúvida, ligue 136. Uma parceria Rádio Senado. O rádio contra o coronavírus. Dicas de segurança. Não abra mão da quarentena por 2 semanas. Toda saída de casa é uma reinicialização do contador. Fazendo isso, iremos juntos combater o coronavírus. Uma iniciativa da sua rádio. Venha economizar. Vieira Cestas Básicas. Produtos pro seu lar. Vieira Cestas Básicas. Limpeza e bem-estar. Vieira Cestas Básicas. Melhor igual não há. Vieira Cestas Básicas. 739-8844-7064. Aqui o seu dinheiro compra muito mais. Wilson Novaes Júnior. Acesse o blog da informação. Não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui. jeguierreporter.com.br. Cultura e entretenimento. Anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é jeguierreporter.com.br. A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias,
com Wilson Novaes. Muito bom dia para você, agora sintonizado no programa Hora de Notícias do blog GQE Repórter. Hoje, quinta-feira, dia 20 de agosto, está no ar mais uma edição do seu jornal diário via web, daqui de Jequié, com notícias de Jequié, da Bahia, da região, de tudo que acontece no mundo. A gente comenta um pouco aqui, junto a você aí de casa, pelo celular, pelo tablet, pelas diversas plataformas da NET hoje. Então a gente já conta aí, já pede sua curtida, compartilha o vídeo, inicia uma sala de vídeo para divulgar esse programa em mais plataformas. Lembrando que também estamos sendo transmitidos pela GQE Net, rádio web daqui de Jequié, parceria nossa, e também pelo Facebook e Instagram do GQE Repórter. Siga nossas redes sociais. O programa de hoje tem muitos assuntos, mas antes de começar, vamos ver o comercial do nosso parceiro Vieira Cestas Básicas e já retornamos com o comentário do jornalista Wilson Novaes. Roda. Ei, quer fazer economia? Você é daquelas pessoas que se assustam com o preço nos mercados e ainda assim continua comprando. Venha economizar. Quero te apresentar uma maneira diferente de fazer suas compras. Vieira Cestas Básicas. Que tal receber suas compras em casa e economizar tempo e dinheiro? Conheça a Vieira Cestas Básicas, uma empresa de queense que está completando 15 anos de existência. Conheça nossas promoções. Cesta tamanho pequeno por R$ 39,90 e a cada 10 unidades você leva mais uma. Cesta tamanho médio por apenas R$ 79,90 e na compra de 5 unidades você ganha mais uma tamanho pequeno. Cesta tamanho família com 20% de desconto por apenas R$ 174,90 à vista ou no cartão. Vieira Cestas Básicas, aqui o seu dinheiro compra muito mais. Vieira Cestas Básicas. Vieira Cestas Básicas, parceiro do programa Hora de Notícias. Vocês conferiram nesse comercial muito bem feito, como tem cestas básicas aí de todos os valores que cabem no seu bolso, no bolso da sua família. Caso você queira fazer uma doação, é muito importante. Neste momento, muita gente precisando, passando por dificuldades na época da Covid. Então é muito fácil, você pega o celular, envia um zap ou liga para o Vieira, que ele vai levar a cesta na sua casa, onde você desejar. O frete já está incluso, você não vai pagar nada. E os números são 73988447064 e o 73988659171. Vieira Cestas Básicas também aceitam cartão e você pode seguir eles nas redes sociais. Vieira Cestas Básicas no Instagram, dá uma olhada por lá. Mas tá aí, vamos começar o programa desta quinta-feira. Um bom dia para você, jornalista Wilson Novaes. Quinta-feira, dia 20 de agosto, em Jequié. Pois é, Rony Brainer, bom dia para você, bom dia para os ouvintes aí do Facebook, da Rádio GQE Net, nosso amigo Jefferson Lima e toda a equipe, o pessoal no Instagram, o pessoal que nos acompanha. Super prazer estar aqui essa manhã, com essa zoadinha aí do lado de fora, né? Que a gente hoje pode dizer que é a zoada que a gente não fica reclamando, porque estão recapeando, a Embasa contratou uma empresa, está recapeando aqui a rua onde está o nosso estúdio, né? Já é algo, porque estava demais, né? Lama, poeira, uma situação complicada, mas hoje iniciou e, segundo os operários, esse serviço deve estar pronto dentro de pouco tempo. O cuidado agora, eu vou chamar a atenção antes mesmo de qualquer coisa da prefeitura em organizar isso aqui. Afinal de contas, eu pergunto ao pessoal da Suntran, essa rua é contramão no sentido quem vem do Mandacaru, Jiquezinho do centro, para a Avenida Lomanto Júnior, ou vai ser agora mão dupla como foi do passado? A gente quer saber, porque está uma confusão. Há muito tempo que foi essa rua aqui em São José, era para ter até nós termos feito algumas imagens para mostrar, era uma rua de mão única há muito tempo. Quem vinha na sequência da Lomanto Júnior, muitas pessoas até entendem que ainda essa rua São José é Lomanto Júnior, mas não, é Rua São José. Mas o entendimento é de quem vem da Lomanto Júnior, tudo bem, para o Jiquezinho, Mandacaru, para onde queira ir, para o centro, Joaquim Romão, mas quem vem de lá, Lomanto Júnior e Joaquim Romão. Agora, quem vem nesse sentido contrário, não tinha acesso, tinha até
o chamado gelo baiano ali, né, Rony? Mas tiraram tudo agora com o problema que houve aqui na área. Vamos esperar agora que a Suntran faça sua parte. Nós vamos cobrar. Suntran vir aqui dizer que finalmente é contramão ou não é contramão. Porque dizer que é e não ser, nós inclusive às vezes queremos estacionar o carro no sentido inverso, não podemos porque a rua, né? Sim. Pelo que consta, é uma mão única, mas vamos aguardar um pouco mais para ver o que acontece, né? Vamos aos números da Covid ontem, Jiqué. Graças a Deus, não tivemos casos de morte ontem aqui na cidade de Jiqué. Isso sempre nos alegra, né, de saber que é menos uma vida de alguém que faleceu, mas ontem não houve, mas teve casos confirmados da doença, Rony Braide. Exatamente, Wilson Novaes. Boletim de ontem, quarta-feira, dia 19, sem nenhum óbito registrado e 36 novos casos nas últimas 24 horas. Jequié já está chegando aí praticamente a 5 mil casos confirmados, que marca, viu? Marca, Ao total, hoje são 4.755 casos confirmados, sendo 3.227 casos recuperados, ou seja, perfazem 1.410 casos ativos. A cidade tem registrado 118 óbitos pela Covid-19, doença que chegou aqui no final do mês de março. A taxa de ocupação UTI adulto Covid-19 diminuiu, está em 59%, sendo os leitos ocupados, 13 leitos ocupados por residentes de Jequié e 10 leitos ocupados por pessoas de outros municípios. E esses são os números de ontem, com 36 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. Teve uma baixa significativa, pelo menos o boletim de ontem, em comparação aos dos últimos dias, eu diria até das últimas semanas, que a gente está acostumado com um novo normal, que é a palavra da moda agora, que não é muito bom, que é 100 casos confirmados, 90 casos, 60, 70, e é algo muito estranho, porque eu lembro que quando teve o primeiro caso confirmado aqui, parecia que a cidade, o Wilson, estava no apocalipse, ninguém queria sair de casa, todo mundo com medo, mas aí de repente foi se acostumando, os números foram crescendo, 100 casos por dia e por aí vai, e de repente tudo voltou ao normal, a preocupação diminuiu muito, mas a gente tem que tomar cuidado porque ainda não tem vacina e a doença está matando muita gente. Rony, aproveitar esse gancho da Covid, que é sempre um tema recorrente aqui no nosso programa e no noticiário, na pauta diária do noticiário no Brasil e no mundo, e nós não vamos ser diferentes aqui de que eu ontem observava assim, com certo critério crítico, né, que somos nós, que fazemos sempre isso. A população faz, mas nós, enquanto jornalistas, a gente tem sempre um olhar crítico sobre as coisas, né, que estão acontecendo. E eu observava um fato. Eu assistia à partida entre vários clubes ontem, assisti vários jogos do campeonato de futebol, mas o assunto não é futebol, não. É o que eu ouvi e tentei entender. Até um colega me passou aqui uma mensagem, ele estava me acompanhando na rádio e deu sua opinião. Mas vamos lá. Foi suspenso o jogo que seria realizado à tarde entre Sampaio Corrêa e outro adversário, não me lembro qual foi. Pelo fato de que a pandemia atingiu o Covid, né, a doença. Chegou a 8, 9 jogadores que estavam concentrados e tal, fizeram o exame e atestaram ou deram resultado positivo. Então não tinha como repor o time. Quer dizer, isso aconteceu às vésperas do jogo. Fato. Quer dizer, esses rapazes estavam reunidos com a família, depois foram para a concentração, depois foram se preparar, treinaram com os demais e tal e tal. A véspera do jogo suspenderam. Agora outro detalhe. O técnico da equipe do Fluminense, que perdeu ontem, né, para o RB Bragantino, Odair Helmans, ele voltou a treinar o time. Estava no banco novamente, estava ao lado do gramado. O que é que isso tem a ver, Wilson? Porque no domingo, Odair Helmans estava impedido de trabalhar por conta de que ele testou positivo com o Covid. E qual foi a informação que me trouxe assim, uma desconfiança maior de tudo que está acontecendo no entorno de nós, cidadãos, que não somos nem jogador, nem treinador de futebol, não somos talvez aqueles todos que estão aí perdidos
em tudo que se fala no momento. É que o rapaz explicou assim, o cronista esportivo. O Odair testou positivo, ficou 10 dias isolado, recebeu medicação e voltou, já deu negativo. Aí eu fiquei pensando, Rony, eu não sei, me explique aí. O Odair teve que tipo de tratamento? Simplesmente o isolamento, ficar trancado dentro de casa e tal. Qual é a medicação que está sendo dada a ele? Para ele em 10 dias ficar bom, passar por ele. Ele não é menino, é um senhor. Aí eu fico pensando em por que grande parte da população não é orientada dessa forma. Mas é porque eles têm outros cuidados. Até meu amigo, que é uma figuraça, é São Paulino, ele e Guilherme, o filho dele. O Roque Valto, ele me fez aqui, ele ouviu o comentário e falou mais ou menos assim. É porque, Novaes, nas modalidades esportivas que retornaram, os testes são realizados periodicamente em todos. Testando-os positivo, segue o protocolo da quarentena. Medicação, creio eu, apenas para quem apresenta sintomas. Mas o povão, entre o qual aí é meu comentário, nós nos incluímos, a gente fica pensando que o vermífugo, ivermectina, tomando todo dia, e os outros mais remédios, é que estão tirando a gente do quadro de adoecer, que está nos blindando, como tem dito aí em algum lugar. Uma senhora perguntou a um amigo meu, você já foi blindado por um remédio que dizem ser inócuo e que muitos médicos defendem? Sim. Será que o cidadão lá tomou, o técnico, né, os jogadores que voltam a novamente se integrar, os treinadores, os artistas, enfim, todos que podem, os políticos? É isso que me preocupa, Rony. Porque deveria, se isso realmente é o tratamento, diria ao povo todo, quando você tiver com a doença, vá para casa, tome o remédio, fique isolado, 10 dias você volta para a rua, que está tranquilo. O povo nem tem o exame para fazer quando está só assintomático ou que está com sintoma, não faz o exame porque não tem onde fazer. E depois não sabe onde ficar. Não sabendo que está doente, está misturado. Está junto e misturado com todo mundo. É isso que eu continuo e não vou saber entender. Que me perdoem aqueles que entendem de tudo. De fato, Wilson, é um mistério essa doença. Tanto a ciência quanto a gente vê aí não tem uma explicação definida sobre tudo o que acontece. Então a gente fica acompanhando, tentando entender o que acontece. Como eu já disse aqui, teve gente que tomou dipirona e que depois de um tempo ficou curado. E aí? Então vai todo mundo tomar dipirona? A gente fica na dúvida se realmente esses remédios funcionam ou não. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Então fica a dúvida. A gente vai para um rápido intervalo e já volta para comentar mais notícias. Vocês podem enviar mais comentários, enviar sua participação, uma denúncia, uma crítica. A gente está aqui para ouvir vocês aí do outro lado. Rápido intervalo, a gente volta em 20 segundos. Podem achar que eu sou louco, mas você pode escrever, o futuro é esse aí. Você sabia que comprar pela internet é muito mais barato? Eu vou te dizer o porquê. As lojas físicas têm altas taxas como aluguel do espaço, pagamento e comissão de funcionários, altas contas de energia e água. E vocês sabem quem paga por tudo isso? Você.
Eu quero te apresentar a Vieira Alimentos e Cia, o seu supermercado online. Evite filas com caixa, estacionamento, economize seu tempo e dinheiro, receba suas compras no conforto e segurança do seu lar. Vieira Alimentos e Cia, aqui o seu dinheiro compra muito mais. Estamos de volta, tá aí o comercial do Vieira Cestas Básicas, que também tem o supermercado online, exatamente, que sai muito mais barato. O Vieira demonstrou aí que o preço é mais em conta do que você comprar no supermercado físico. Então acesse o site, tá aqui o link gravado nos nossos comentários, que é o pedem.casa/Vieira Cestas Básicas. Dá um clique para você analisar os preços, pode fazer sua compra, junta tudo dentro da sacola, depois o Vieira vai levar para você na sua casa. Então estamos de volta, Wilson Novaes comentando as notícias aqui. Pois é, vamos agora dar uma passada aqui, né, chamada pincelada em nosso blog, o GQ Repórter, atualizado hoje. As notícias que a gente comenta rapidinho o que está na capa do jornal hoje. Partidos políticos começam a desenhar o cenário da disputa majoritária de 15 de novembro, um assunto que nós já abordamos aqui no Hora de Notícias e que está aí para todo mundo que quiser rever. Prefeitura de Piauí libera funcionamento de bares e restaurantes, deu um curso de capacitação, orientou o pessoal e liberou desde ontem o funcionamento de bares e restaurantes, das academias também, diferente de que é. E mudou o toque de recolher. Aqui é 21 às 5, lá era de 20 às 5 da manhã, mudou para meia-noite às 5. Só é mesmo para aquela turma que é os notívagos, né? Para uns é os vagal, quem fica na rua meia-noite sem ter o que fazer. Então, lá em Piauí tomou essa decisão. Vamos subindo aí o blog. Câmara de Vereadores confirma. Sessão de julgamento do prefeito Sérgio da Gameleira será terça-feira. A comissão processante concluiu seus trabalhos. O prefeito tentou derrubar essa comissão e até o ato que foi do Tinho, o presidente da casa, mas ontem o tribunal reafirmou o posicionamento derrubando a tentativa de eliminar do prefeito. Então o prefeito, a comissão processante, dessa maneira fica com a sua legalidade e pode submeter, lembrando que na quinta-feira, se for julgado, se não houver nenhuma mudança, com 13 votos, que é a chamada maioria de 2/3 da quantidade de vereadores, o presidente só vota em caso de empate, aí o prefeito seria afastado agora do cargo, podendo ser afastado até definitivamente, não concluiu o seu mandato em 31 de dezembro. É o que é possível. Vamos a outro assunto agora, aí. Agora, Wilson, tem muita gente perguntando aqui sobre isso. Estava vendo até umas imagens nas redes sociais. Sim. Que o pessoal comentava o seguinte, que os vereadores da base de Tânia Brito foram até o final com ela, que votaram para ela continuar, no caso aqui citam Meire Lopes, João Cunha e Manuel Gomes, que eles não conseguiram se reeleger muito por conta disso, porque apoiaram até o final essa gestão que a população não apoiava mais. Então será que isso vai influenciar na hora do voto dos vereadores que estão ali na base do governo até o momento? Rony, não deixa de influenciar. Você sabe que tem vereador. O vereador, eu não tenho crítica ao vereador. O vereador é algo legal, né? Essa história, o vereador, se um não eleger, elege outro. Entretanto que nós temos 19 e concorre 300 e tantos. Todo mundo quer chegar lá, né? Mas eu entendo assim, o vereador ele joga muito para o seu eleitorado ou para a sua aceitação dentro da comunidade. E isso é um fato. O vereador ele vai com o governo. Quando ele sente que, em Jiqué tem acontecido isso, quando ele sente que a população já está se mobilizando contrário àquele governo, a tendência é que ele fale, eu vou seguir, é meu eleitor, é meu povo, eu não vou ficar com esse governo. A não ser que seja a questão partidária, de liderança, essa coisa toda. Nesse caso de Jiqué, se você encontrar em mim, que eu posso esquecer algum nome, quem são os vereadores que estão com o prefeito em todas as votações, as últimas votações? Que 2 saíram do barco, pularam. Né? Daqueles que pulam, o barco está afundando, pulou. Saíram Gotinha e Ivando Leite. Saíram. Mas ainda continua, eu estou citando assim os mais recentes.
Eles dois saíram, são de hoje, da maioria, que é a oposição ao prefeito. Gutinha, que é de Leú, estou falando a liderança que ele acompanha, e Vando Leite, que ficou solto, mas se juntou já com a grupo do PP de Zé Cocá, que está aí à frente, possivelmente, né, ganhando a eleição, ele será o prefeito. Vamos lá. Mas vamos a essa situação. Quem é que hoje apoia o prefeito? Eu vou tentar lembrar todos os nomes. Zé Simões, dizem que é o vereador que tem maior regalia dentro do governo. Zé Simões é uma ponta de equilíbrio dos governos. Quando o Zé Simões se rebelou contra a Tânia, porque ele era aliado de Roberto, Tânia, ele não gostou, teve aquela situação de que ele perdeu a eleição da Câmara e ficou chateado, e todo mundo sabe bem dessa história. Ele rompeu com Roberto e pulou, naquela época de Roberto. Ficou contra a Tânia, levantou aquele G9, que aí juntaram-se outros vereadores e Tânia ficou naquela situação, foi até o fim do mandato, mas teve afastamento, voltou aquela coisa toda. Foi os 3 meses fatídicos para ela e favoráveis a Sérgio da Gameleira, que ele se elegeu com aquela campanha de 3 meses prefeito. Vamos agora, quem é? Citamos Zé Simões, líder do prefeito, é do PSB, tem sido aquioado, ainda reclama muito. Tem hoje a liderança do deputado federal Paulo Magalhães, que tem outros interesses, mas pouco se revela aqui de que a gente não vê nem quase falar, só mesmo quem está dentro da prefeitura, por aí vai. Ramon Fernandes, PDT, filho de Euclides, deputado federal, PDT. Segundo voto, Roque Silva, liderado de Euclides Fernandes, ligado ao grupo evangélico, alguns evangélicos da cidade, dizem que tem sido também muito aquinhoado, eu estou usando esse termo, muito prestigiado pelo prefeito. Segundo, Eliezer Fim, cara que eu convivi e reputo assim como uma pessoa muito legal, muito séria. Eu digo isso por conhecimento, o período que convivi com ele, ele presidente da Câmara, muito tranquilo. É ligado a Euclides também, tem suas convicções e é um posicionamento que a gente sempre fica meio assim, mas ele tem posição. Não sei como ele vai se portar. É outro. Vamos ao outro voto que também deve apoiar. Guina Produções. Já estou colocando 5, né? Guina é um vereador novo, ligado ao evangélico, pulou para um lado, pulou para outro, assim, foi pessoal que elegeu, depois ele ficou. Beto de Lalá, dentro do governo, né? Sempre ali tendo também sua... Não está ninguém inocente aí, não. Todo mundo tem sido prestigiado. Falta alguém? Você falou do Dorival... Dos que estão a favor. Não, esses são os contrários. Eu estou falando dos que estão a favor do prefeito. Posso ter falhado aí com alguém, ter esquecido de alguém. Aí, por exemplo, o nome, Pastoleiro, esqueci, ligado a Euclides também. Então essa é a base que dá sustentação para o prefeito não ter os 13 votos contrários, já que a gente lembra bem que o Guião, que foi governo, e sai falando que quem entender, entenda, Guião é contra hoje. O prefeito tem os votos contrários, que pode, na maioria simples, né? Sim. Que é o maior número, perder é maioria. Mas precisa de pelo menos mais 2 ou 3 votos. Se essa turma que eu citei nominalmente resolver dar uma pulada da cerca, já está no fim, eu não vou ficar mal com o povo, Euclides que me encontre depois, eu me escondo dele aí mais uns 4 meses. Eu também não sei. Se tem o próprio deputado, eu vou lavar minhas mãos. Eu já estou em fim de governo, eu já estou pensando no que vai ganhar a próxima. E a política tem tudo isso. Euclides é muito correto com as coisas dele. Ele vai sempre até o fim, dentro das convicções dele. Mas é essa a situação. Quem está perguntando, se entender cada posicionamento desse, vai ver que o prefeito está na berlinda. Se ele vai pegar esses 6, parece, né? Sim. Que são do lado dele, e segurar até a última hora, o cara vai colocar em risco até mesmo uma possibilidade de eleição, tudo bem. Mas não pense que voto de vereador. Eu vou agora falar uma coisa aqui que muitos não vão concordar comigo.
se votar a favor de Sérgio, perde. Não é sempre assim não, rapaz. Porque ele ganha, tem os benefícios, ele atende aqueles vereadores ou aqueles eleitores que interessam a ele ganha o voto. Se for pensar assim, nunca ele elegeria, não. Porque se votar contra a derrubada de Sérgio, não se elege mais não. Nem sempre é assim. Se o vereador tiver uma boa base, trabalhar em sua base, não esquecer daqueles que o elegeram, porque quem reclama geralmente não votou no cara, não. Sim. Nem votou, né? Então, não vou dizer que isso é uma prática normal. Que, votou em Sérgio, favorável a Sérgio, não se elege. Está execrado pelo eleitor. Sei não. Com o auxílio emergencial, o programa Bolsa Família rateou cerca de 20 milhões mensais de que nos últimos meses. Todo mês. Aumentou, era 2 milhões e meio só com Bolsa Família. Sim. Com o auxílio emergencial, isso cresceu, porque outras famílias tiveram também o benefício, 20 milhões de reais. Vou aqui para outra informação. Hoje comemora-se o feriado, que em Jiqué foi considerado feriado em 2017, de autoria do Ivandro Leite, vereador. Dia do Evangélico. Hoje, tentaram antecipar para maio, não conseguiu, a Câmara derrubou. O comércio vai funcionar por causa do acordo, a gente falou isso ontem. Mas os bancos estão fechados, porque os bancos seguem a recomendação do Banco Central, que recebe bem antes a data de feriados. Então lá consta para eles que hoje é feriado. Então o banco só funciona o autoatendimento. Os bancos estão fechados. Conversei hoje com o Fabiano, que é o presidente do Sindicato dos Bancários, que ele confirmou que todos os bancos fecham. Tem até uma live do Dia do Evangélico aí, que está no blog, que vai ser feita hoje, 19h30, pelo pessoal da PIB. Dá uma olhada aí, coloca aí, mandar um abraço. Tá aí na tela para o pessoal ver. O horário, 19 horas, a PIB, mensagem do pastor Adelso Santa Cruz, e teremos participações musicais de Edson Levi, Joabe Pires, Brenda Luiz, Islan Catramache, e tem também o apoio aí do vereador Careca e do pessoal da OPEG, Ordem dos Pastores Evangélicos de Jiqué, e a bancada evangélica da Câmara. Mais embaixo eu trago aí a figura do prefeito de Aiquara. Esse prefeito era vice. Sim. O prefeito titular, o TAM, pediu afastamento do cargo. Disse que não é a praia dele, não. O negócio dele é vender picolé de sorvete. Ele é da Grace Mel, meu amigo. Conheci ele. Não vou dizer que é meu amigo, não, mas conheci. O prefeito TAM entrou na política. Cresceu lá em Piauí, tinha fazenda na região, e foi ser prefeito de Aiquara. Quando ele viu que não é mole, que é duas coisas diferentes, ele saiu. Entrou o vice, que é o seu Delmar Ribeiro. O Delmar entrou de bem, na boa. Só que já está sendo multado pelo TCM por nepotismo, que tem que pagar multa de R$4.000, porque o seu Delmar entendeu que colocar uma irmã no cargo de secretária e também colocar uma outra pessoa, irmã e esposa, em cargos comissionados, que não tinha problema não. Ele nomeou. Aí os vereadores de oposição, o Pequinho, o Périx Ferreira Alves, que é inclusive pré-candidato a prefeito, o Carlos Roberto, Carlos Roberto Nunes Costa, a Miriam Batista Santos, o Pedro Celso Bispo Barbosa e o José Oliveira Silva, com também Elivânia, que é a mulher, né, do prefeito, e a Marlúzia, sua irmã. Eles entraram na justiça e agora teve o acatamento do TCM. Mas cabe recurso. O prefeito devia pensar nisso, que é uma discussão tão complicada esse negócio do nepotismo. Como ele é entendido. Tem tanta prefeitura aí que tem parente. Ave Maria, é o que mais tem, né? E mãe, filho, não sei o que. Esse pode porque é no cargo, tal. É agente público, é agente político, é agente não sei o que, é uma confusão. Aí vem os números da Covid. Eu fiz o registro aqui com a foto do nosso amigo, que foi ontem o sentimento de muita gente, esse cidadão aí. Meu amigo Joelzinho, para mim, é Joelzinho, médico veterinário, mas é Dr. Joel Andrade Matos. Ontem vi a referência feita pelo Conselho de Medicina Veterinária do Estado da Bahia, reconhecendo o papel que ele desempenhou. E eu quero mandar um abraço para minha amiga Beth, a esposa dele, para os filhos, que é o educador físico Leonardo Matos,
a pneumologista, né? Não. Luciana Matos é enfermeira e Ana Paula Matos é pneumologista, filhos do Joel. E eu quero mandar à sua família o meu sentimento, né? O Joel era muito ativo na maçonaria, nas lojas maçônicas, União Beneficente, Obreiro do Rio das Contas, na Areópago de Queense, foi venerável, inclusive, da loja União. Ele participava muito do Rotary Club aqui de Jiquié, do Conselho Comunitário, era presença lá, sempre representando, Sindicato Rural, foi um dos fundadores da Associação Municipal de Medicina Veterinária, uma figura muito reverenciada, mas acima de tudo esses títulos, um bom amigo, cara legal, brincalhão, gozador, já bati muito papo com o Joel, já trocamos muitas ideias, muita gozação, muita brincadeira, agora sério na hora que tinha que ser sério, tinha uma propriedade rural aqui na região, aí, entre Itaquara, que era a terra dele, Jaguaquara, e o meu sentimento nesse registro que nós fizemos. O governo da Bahia concluiu a realização dos testes de Covid nas escolas. Concluiu ontem, prorrogou mais alguns dias e concluiu esses testes. Esperando o resultado, viu? O resultado. E foi muito grande o número de pessoas infectadas. Viu? Sim, foram mais. Eles divulgaram que iam ser testados mais de 10 mil pessoas, né? Sim. Sendo 9.700 alunos, mas até o momento eles só divulgaram que foi concluído, mas não divulgaram os resultados. É interessante a gente saber. Né? O SUS fez no ano 80 mil procedimentos após abortos mal sucedidos, rapaz. Esse assunto do aborto voltou à tona, né? Por causa desse caso dessa menina que aconteceu de 10 anos, essa criança. E aí voltou a ter uma carga muito grande, que esse assunto agora despertou assim uma grande atenção. E ontem um amigo meu de Salvador, mas que é de Jiquié, mas mora em Salvador, e é um amigo de longas datas, ele me ligou para lembrar de um fato que eu, diga-se de antemão, fui a pessoa que, trabalhando na época para o Jornal à Tarde, cobriu o assunto aqui em Jiquié. Uma menina de 9 anos que pariu em Jiquié. Foi um fato inédito da época. E ele me mandou, inclusive, algumas páginas aqui dessa nota, que eu nem tocava no assunto mais. Mas foi verdade. Essa menina, de 9 anos de idade, ela pariu na São Vicente. Caramba. E quando se tomou conhecimento dessa informação na época, foi um negócio assim maluco, mas não foi estupro. Ela tinha um namorado. É mesmo? Ela tinha um namorado. Menina. E eu vou contar agora alguns pormenores desse caso. O jornal todo dia me pedia para ir lá, para acompanhar. E eu, com certeza, né, tinha que ir. Chegou ao ponto de vir fotógrafo e repórter de Salvador para dar uma cobertura maior. Eles moravam, a família, na Cachoeirinha, lá na Torta. Eu ia quase todo dia na casa. E foi feito o parto e deu tudo certo, graças a Deus. Porque tinham medo, inclusive, da complexão física dela, informação, magrinha. E estava assim numa situação que, rapaz, aí vinham veículos de imprensa. Naquele tempo não tinha internet. Vamos logo abrir o jogo aqui, porque que assunto ficou abafado tanto tempo, assim, sem a gente mais falar do assunto. Tinha internet, então o que é que acontecia? Tomavam conhecimento através das notas que nós publicávamos na tarde e tal, e vinha repórter do Brasil todo, Folha de São Paulo e tal, e esses veículos de imprensa, tudo. Moço, toda vez que eles chegavam aqui, a maioria me procurava. É você que é o repórter aqui da sucursal da tarde? Sou eu. Rapaz, como é que a gente consegue chegar na casa dessa menina e tal, que de 9 anos? Bora lá. Aí seguia eu lá para a Cachoeirinha. Levava ele na casa, tinha que ouvir tudo, porque eles estavam fazendo a matéria deles. Eu não ia me meter, né? Aí a gente ia conversando, eu passava algumas informações. Muitos trouxeram presentes para ela, mas presentes assim, enxoval, presente de criança. Porque, pô, é uma criança. É uma criança. Né? Não é uma coisa de um adulto, ela é magrinha e tal. Hoje essa mulher já tem muito tempo, hoje é uma senhora, viu? Pode ser avó já. Provavelmente. Mas foi um caso assim. E teve um fato que para mim foi curioso.
Um dia eu estava aqui nessa bendita sala que nós estamos, e aí um amigo meu, Paulo, que a gente chamava Paulo Bagaceira, chegou para mim e falou assim: Novaes, tem um japonês aí querendo falar contigo. Eu falei assim: rapaz, não conheço nenhum japonês, mas vamos lá. Aí, nessa conversa, eu conheci dois jornalistas que vieram do Japão para justamente terem conhecimento desse fato aqui em Jiquié. E esses japoneses me pediram, tinha um que traduzia, né, o outro não falava português, era um fotógrafo e um repórter, para que eu levasse na casa de onde a criança estava. E eu fui com eles. Eles lá fizeram foto e tal, deram dinheiro à família, deram alguns alimentos e tal. E o que aconteceu? Quando saiu, ele perguntou onde é que eu queria almoçar. Me leve num restaurante, eu e Paulo. E aí nós fomos num restaurante, almoçamos, e eu conversava com um, o outro traduzia, o outro não abria os olhos, nem olhava, todos bem jovens eles. Quando terminou, eles chegaram e tiraram a quantidade de dólar e me deu, e falou, pelo apoio que vocês deram, dividam. Rapaz, eu fiquei, não, eu vou pagar vocês porque o jornal me autorizou a fazer isso. Que o contato que tivesse, o jornalista que tivesse o contato, que a gente desse esse valor aqui em dólar. Eu não sabia nem quanto era, né? Logo que a gente trocou e fez dinheiro, que ninguém fez nada errado. Mas eu lembro desse fato assim, e ontem esse colega me lembrou, rapaz, desse caso e acontecido em Jiquié, que não teve semelhança, né, Rony, de caso de estupro. Sim. Mas que foi um fato assim que chamou a atenção, era Maria Eliene de Jesus. Eu estou achando aqui o jornal. Ela é de Jiquié, mas ela ficava no distrito, o jornal está muito estragado, de Taibó. Ela veio para Jiquié, para cá de parentes, por conta a família. Maria Eliene era a mãe. Agora que eu estou vendo aqui. A matéria está muito ruim de ler, porque o jornal está muito velha. E aí nasceu a filha de Maria Eliene. Ela foi a criança, né? Que na época era criança, hoje ela é adulta. Nasceu Diane. Eu queria ver a Diane, a filha dela, que eu perdi, né? Nasceu de parto cesariano, com 3 quilos, 203 gramas, medindo 51 centímetros. E aí Jiquié, o pai do bebê é o Cosme Firmo. Sabe quantos anos o cara tinha? Esse danadinho, na época? 16 anos. 16 anos. Fez menor de idade também. Ele morava em Gitaúna. E aí, rapaz, nós acompanhamos essa matéria. Eu vou ver se eu consigo. Maria Eliane, a criança, sabe, ela tinha 1,3 m de altura. Órfã de pai. Né? O pai era o Valentim Dias Mascarenhas. Eu tenho esses dados dessa época. Na época a gente não digitalizava nada. E eu tentei aqui levantar o nome do médico, rapaz. Eu vou procurar ele. Meu amigo aqui todo. É porque os médicos, 2 irmãos, obstetras de Jiquié, meus amigos, doutor Lincoln Pratagóis e doutor Fernando Pratagóis, irmãos. Foi quem fez o parto dia 31/3. Deixa eu ver que ano foi isso, Rony. 31 de março. 9 anos de idade. Os 2 irmãos que eu fiz a foto aqui, ó, eles dois com ela, os 2 irmãos. Quanto tempo tem isso, né? Eu não lembro o ano, mas a gente pode ver, rapaz, se eu consigo. Tem até a certidão de nascimento aqui. Mas é porque está muito apagado. Eu estou lendo assim, tudo meio atrapalhado, porque. 76. 76 o parto foi realizado. Ó, esse jornal vai ser esse foto aqui, ó. Conseguiu, o parto foi realizado no dia 27 de setembro de 76. Você é bom de conta? No dia 27 agora de setembro de 2020. Quantos anos essa criança que nasceu faz? Bora ver aqui. A calculadora é melhor de conta do que eu, viu? Rapaz. Que coisa, né? Pra você ver como a gente busca as histórias, né, Fernandinho?
Você que me mandou os dados lá de Salvador. Assim, foram 44 anos, de 76 para 2020, 44 anos. Então, 44 anos tem a filha. Aqui tinha 16, tem 60. Puxa, pai. E a mãe que tinha 9, hoje tem 44, 50 53, né? 53 anos. Rapaz, Rapaz, que caso, né? Que história. Eu tô com essas fotos todas aqui na minha mão. O cara me mandou de Salvador, de um jornal que copiou do jornal nosso. Sim. E mandou as recortes, já bem velhinho, né? Como não poderia ser diferente, né? Papel, 50 e tantos anos. Pois é, seu amigo aqui, e eu não tenho a cidade toda, né? Mas eu acompanhei. Os Correios afirmam que estão operando com 83% do efetivo, mesmo com a greve. Né? E que todas as agências e redes de atendimento, mesmo com não tendo 100% do efetivo, está funcionando, e eles tomaram algumas deliberações que tem 99 mil empregados trabalhando regularmente, para que não atrase nada. Mas deve acontecer algum atraso em termos de correspondências, essa coisa toda. Porque certo? Foi no Brasil inteiro, né? Essa questão da greve por tempo indeterminado, porque eles reclamam da possível privatização ainda de corte de alguns direitos que estavam estabelecidos. Então, o negócio é meio polêmico. Pois é. Que coisa. Wilson, tem muita gente comentando aqui. Sim. Vamos dar um alô pro pessoal. Eliege Rodrigues. Eliege. Tá aqui falando amém. Júnior Gomes também tá assistindo a gente. Mandou a mãozinha aqui. A Su Souza. E na verdade deveriam ter explicado porque a minoria pulou fora do barco desde o início. Desenvolveram um pensamento fixo de querer tirar o prefeito. Não que eu esteja defendendo o prefeito, mas verdade tem que ser dita. Vamos ver mais comentários aqui do pessoal nessas diversas páginas que estamos aqui, no Facebook, o pessoal comentando nos grupos e muito mais. Só um segundo que a gente daqui a pouco vai falar de futebol. Fofete Roberto Jesus, mandou? Mandou. O grande comentário, parabéns, eu torci para seu time deu retorno. Domingo mudou a conversa. Roberto Jesus dizer, bom dia meus amigos, estou aqui em São Paulo acompanhando o programa. Vamos ajudar a família de Aleph, né? A arcar com os custos da cirurgia de crânio e salvar a sua vida. Tenho aqui um endereço, né? Que é @AlephNogueira 13. Tem 1 ano e 5 meses, nasceu com a síndrome de Apert. É isso mesmo, né? Deve ser. A síndrome é rara e faz com que os ossos do crânio eles fundem-se prematuramente, o Aleph, né? Que coisa, rapaz. O cérebro continua crescendo de forma anormal dentro da caixa craniana, fazendo pressão sobre os ossos do crânio e da face, e isso faz com que Aleph precise fazer uma cirurgia urgentíssima de crânio. Situação, né? Sentimento nosso aí. Vamos ver se todo mundo pode ajudar. Sueli do Campo Largo. Como é que vai isso ali? Essa obra aí de que vão fazer uma contenção de 180 metros, 4 milhões e 400, isso sai ou não sai? Né? Complicado. Sueli deve passar de vez em quando ali na região que eu estou falando. Florestal. Eliana Santana. Abraço, viu? Sival Guimarães. Maciel Pomponé. Bom dia, Wilson. Cobra aí da prefeitura a reposição de lâmpada na rua da igreja São José, no Jiquezinho, em frente à casa número 8. Quase 1 ano sem lâmpada. Que coisa horrível. 1 ano, rapaz. É tempo. Complicado, né? Boa. Muito tempo. Ana Lúcia, Ana tá mandando abraço. A Su Souza, né? Ela quer saber sobre os vereadores. Por que eles abandonam o barco em pleno andamento, né? Nem todo Ela mundo disse é que igual vereador... os músicos do Titanic, que afundam ali com o barco. Nem todo mundo. A maioria pega o bote salva-vidas, meu amigo. Ela diz assim, os vereadores nunca pensam na cidade. Jane, bom dia para todos. Aqui estou em São Paulo na escuta. Tenham um abençoado dia para todos. Saudades. Dinho Costa, bom dia, Wilson e Brian. É verdade, me recordo também desse fato ocorrido aqui na nossa cidade. Fato esse inusitado.
Para aquela época, a criança de... Sim, sim. Foi para aquela época, qualquer outra época. Outra época. Menina, criança de 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, é para estar brincando, quer logo ter filho, já ter responsabilidade. Eu queria vê-las hoje, a mãe e a filha. Não sei onde é que está, vou tentar ver aí, com essa pandemia mais complicada, né? Bom dia, dê um beijo em Marcela, diga que foi tia Lio, da Del Sarto. Ah, beleza, tia Lio. Um abraço. Ela adora vocês, viu? Um abraço para vocês. Del Sarto, a escola Del Sarto, né? Dóia, Dea, né? Minhas amigas Ana e toda a equipe. Eu aproveito para mandar um abraço. Muita saudade, viu? De voltar ao presencial, né? Aquela convivência. Todo dia vai buscar na escola, eu gosto muito. Gosto dessas histórias de Wilson. Eu tô cheio de história. É o João Eu virei contador de história, João. Seu João, ele comentou ontem comigo no WhatsApp, porque ele falou: que pena que o seu programa só tem 1 hora de duração. Muito pouco pra gente ouvir a história de Wilson Novaes. O cara é um gênio. Adoro os causos que ele conta. Parabéns. Abração, João. Já outro não diz isso não. Diz, rapaz, tu é chato. Tu só conta história passada. Adriano Bento Wilson também faz a mesma comentário. Rusen Ferreira, bom dia pra gente. Pronto, toda a galera aí, tem muita gente hoje aqui com a gente, né, sintonizado, mas a gente tem que contar alguma coisa, deixar alguma coisa sempre aí, né? Hoje a gente tem essa facilidade, né, Rony, que já facilita a gente colher as coisas. Eu tenho um vídeo que eu vou tratar aqui com você, porque é um vídeo muito antigo, que com certeza, se a gente conseguir reproduzir alguns tópicos dele, vai trazer muita saudade para muita gente. Sim. Porque o cara vai ver, por exemplo, eu estou tendo um cuidado porque eu tenho que reproduzir ele. Tentei a primeira vez, não deu certo, porque ele está tão antigo. E ele traz a feirinha do Joaquim Romão, começando, rapaz, os primeiros comerciantes falando daquela feirinha, começando assim nos anos 70. Carrinho de mão, 4 ou 5 barracas e tal. Aquelas ruas ali todas que fazem o entorno. Aí vamos para o Viveiro, rapaz. Aquela praça do Viveiro ali, com esgoto passando no meio ainda. Tem muita coisa legal que a gente... O Mandacaru, que vai ali para o estádio, todo ainda começando a calçar, Jiquezinho. Então eu vou pegar esse material, que foi elaborado uma época quando o Jiqué estava fazendo aniversário, ver com você uma forma de a gente reproduzir tópicos. Que ele todo, ele complica que ele... É muito grande. Fita cassete... Não, e a fita foi gravada em VHS e a fita ela desmagnetiza, ela cola e fica ruim. Então a gente tem que fazer, pegar os pedaços bons, salvar na linguagem de hoje e só usar aqueles pedaços citando, né, pequenos flagrantes. Mas vamos fazer isso. Vamos tirar um tempo aí para trabalhar dessa forma. Vamos falar de futebol, né? Vamos sim, inclusive... Matheus Solfete já enviou aqui sua participação. Então vamos ouvi-lo, rapaz. Esse hoje deve estar feliz, o homem, comentarista que está feliz e com toda a razão. Venceu o líder, rapaz. Jogando bem. Viu? Jogando bem. Paulo Autuori, ótimo treinador. Parabéns, Apesar de ser resmungão, mas é bom. Ele reclama de tudo. Sempre foi assim. Roda aí, diga aí, Solfete. Qual é a boa? Matheus Solfete, comentarista do Papo de Boleiro. Bom dia, amigos do programa Hora de Notícias. Bom dia a todos que acompanham a programação. Bom dia, Rony, Brainer. Bom dia, Wilson. Pegar aqui os jogos de ontem, né? Pra gente começar a falar. O Vitória, falar logo da Série B. O Vitória ontem não saiu do 0-0 com o Náutico. Joguinho bom assim, média ano. Mas o Vitória, do primeiro jogo para cá, melhorou. Não tenha dúvida. Porque do jeito que estava, estava igual a Tiririca. Né? O Internacional dormiu líder. Isso não acontecia há quase 2 anos. 3-0 venceu ontem, né? Foi a grande vitória que teve. 3-1, não foi não? 3-0 o time do Inter, né? Do Inter venceu. Sim, venceu o Atlético Goianiense com 1 a menos. Com 1 a menos, 3-0 o Inter. Thiago Galhardo fazendo Agora, 2 gols. Veja só, né? Às vezes investe tanto em tantos jogadores. O Thiago Galhardo passou por tanto time, passou pelo Vasco recentemente, passou pelo Ceará e foi encontrar o lugar para ele se despontar.
bem, Sim. um grande time, os outros não são, não é porque não são grandes não, mas ele agora está bem na fita, rapaz. É uma das atrações. Os jogos de ontem, para a gente agora depois pegar aí o comentário de Fofé. Vou deixar a vitória do Botafogo por último. O Flamengo empatou em 1-1 com o Grêmio. O Grêmio teve um primeiro tempo muito melhor, o Flamengo dominou, foi pro ataque, no segundo poderia ter tomado um gol, mas jogou, mas não soube finalizar. O Flamengo não está finalizando bem, está indo um período meio complicado. No fim, um pênalti que o VAR marcou, que o árbitro não viu no primeiro momento, mas foi pênalti. Foi pênalti. A regra é clara, como diria o Arnaldo. A regra é clara, o VAR pode parar o jogo e dizer, olha, teve uma mão, o cara botou, pronto. É o adversário chia, né, quem sofreu, mas tudo bem. O Bragantino venceu ao Fluminense, 2-1, jogo lá no Nabi Abichedi. O Clube Atlético Paranaense perdeu no último minuto, está reclamando muito de um pênalti, que segundo eles não foi marcado, contra o Palmeiras, mas o Palmeiras venceu. Deu uma sobrevida ao Luxemburgo, deixa o cara trabalhar. 1-0 no Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. O detalhe é esse, o jogo, gol dos últimos minutos. Goiás foi até o seu estádio lá na Serrinha e tomou uma sacolejada do Fortaleza, rapaz. Rogério Ceni, 3-1. O Corinthians, com direito a perder 2 pênaltis, o jogo, bateu o primeiro, o goleiro saiu. Eu acho brabo o goleiro não pudesse mexer um pouco mais. Tudo é contra o goleiro, rapaz. Não tem vida fácil, não. O goleiro teve de segunda chance, o Wilson, meu xará, tornou pegar, mas o jogo foi lá, fez gol e o Corinthians venceu 3-1 ao Coritiba, que já caminha para voltar para a Série B, né? Que ele lutava tanto para chegar lá. Mas já tem aí o Fofete? Vamos pegar agora aqui o Fofete. Fofete, porque ele vai falar do jogo dele. Sim. Esse foi o dele. Que eu também estava... Bom dia, amigos do programa Hora de Notícias. Bom dia a todos que acompanham a programação. Bom dia, Rony, Brainer. Bom dia, Wilson Novaes. Falar do jogo do Botafogo ontem contra o Atlético Mineiro. 2-1 Botafogo. Gols de Caio Alexandre e Matheus Babi. O Botafogo ontem surpreendeu a muitos. Ninguém acreditava na vitória do Botafogo, nem própria torcida, né? Os repórteres, os comentaristas esportivos ontem apostaram todos no Atlético Mineiro. E Paulo Autuori surpreendeu muito com a tática de ontem, explorou bastante os contra-ataques contra um time visto. É boa, vai até o Morumbi enfrentar o São Paulo, que também venceu, né? Perdeu, não foi? Pro Vasco. O São Paulo perdeu pro Vasco. Ih, eu tinha esquecido, tá vendo? Eu tava até 2-1. Perdeu por 2-1 pro Vasco, vai ter que se reabilitar hoje. Aí o Diniz tem que ver seus jogadores renderem, porque hoje não tem que... porque o Bahia endurece. Não, é jogo pro São Paulo ter que ganhar. É no natural, dentro de casa. Não tem torcida, não tem torcida para um nem para outro, mas está dentro de casa. Então hoje esse jogo, 20 horas, com certeza o Rony Brainer não tira o olho. E o jogo para fechar a rodada é o Vasco, que vem bem, ganhou do São Paulo e vai ao Ceará, para ver o que é que o Ceará quer nesse campeonato. Porque o Ceará fica entre altos e baixos. Um dia joga bem, ganhou Copa do Nordeste, todo mundo empolgou, todo mundo aí passou a entrevistar o Guto Santos, essa coisa toda, agora já começou a perder. Perde, ganha, mas agora pega o Vasco hoje, né, o jogo das 20 horas, e todos os 3 jogos, 19h15 é Sport Santos. Então vamos ver aí o jogo das 20 horas, é São Paulo e Bahia,
Ceará e Vasco da Gama. Quer rapidinho aqui como é que está a tabela? O Internacional lidera 9 pontos, junto com o Atlético Mineiro, que caiu por causa da derrota. Caiu para o segundo lugar. O Vasco tem 6 e pode chegar a 9 hoje. O Bahia tem 6 e pode chegar a 9 também. Estou falando na hipótese deles vencerem, né? O Atlético Paranaense ficou nos 6, porque perdeu. O Grêmio ficou em 6 também, porque empatou. O Botafogo chegou a 5. O Palmeiras também a 5 e o Bragantino a 5. O Corinthians está com 4 pontos com a vitória de ontem. O Santos com 4. Atlético Goianiense com 4. Fluminense também. Sport também. Fortaleza também. Flamengo também. Todos 4 pontos. Se o São Paulo ganhar hoje, ele sobe, dá uma disparada e vai para 7 pontos. Ele passa o Atlético Paranaense e o Bahia e o Vasco, lógico, né? Se o São Paulo ganhar. O Ceará vai para 4. Fica ali na zona, não muda muita coisa não. Do 18 para do 18º para o 17º lugar. O Goiás, que jogou ontem, perdeu 1 ponto, é o penúltimo. E o Coritiba, que não fez 1 ponto até agora, é o último. Então essa é... Antes dos 4 que estão em último lugar, tá o Flamengo, que pode ser empurrado para a zona de rebaixamento, caso o São Paulo vença o seu jogo. Né? Essa é a situação, né? O São Paulo vencendo hoje, pode acontecer essa mudança, né, inicial aí da tabela do Campeonato Brasileiro na sua Série A. Tá aí começando o Brasileirão com alguns problemas de Covid e tudo mais, mas ao que parece o campeonato vai seguir, a gente vai acompanhar e trazer sempre aqui os comentários do dia, Wilson Novaes. Mas chegamos ao nosso horário. O programa voou hoje, muita gente participando. Lembrando que hoje é feriado na cidade, né? Temos que respeitar isso. E o feriado, né, está na lei. O comércio funciona, os bancos estão dando um tempo fechados e nós seguimos aí nossa vida, né? Hoje, mandando um abraço para toda a família evangélica do mundo, de qualquer parte, porque hoje é em Jiquié a data do evangélico, mas não quer dizer que seja em todos os lugares, né? Sim. É a data que está valendo aqui para gente. Um abraço, Rony Braine, pessoal do Facebook, do Instagram, e até o nosso próximo encontro amanhã para fechar a semana. Valeu, pessoal, até amanhã, um abraço a todos. Curtam o vídeo, quem ainda não curtiu, amanhã a gente está de volta.